Olá, gente! Nesse segundo vídeo do canal, nós vamos tratar acerca de um assunto extremamente importante e sempre presente nas provas tanto de concursos quanto de vestibulares. Hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. Olha só, primeira dica que eu te dou. Quando você encontrar nas questões de concordância, seja de concurso ou de vestibular, números que indicam porcentagem, você vai ter que ter uma atenção redobrada. Por quê? É como se fosse algo automático. Quando a gente encontra o número 1, a gente sempre tenta colocar o verbo no singular. Quando a gente encontra do número 2 ao número 99, falo isso em relação à dezena, a gente sempre tenta colocar o verbo no plural. E não necessariamente é isso que acontece. A nossa gramática diz o seguinte, que quando eu encontro números que indicam porcentagem, eu tenho que olhar para o que surge depois do número, para o que acompanha o número. Seja um substantivo, um pronome. Olha só a dica numa frase que eu vou te passar agora. Vê só. 1% dos votos fez ou fizeram a diferença. Aí a gente fica na dúvida, mas aí o que é que acontece? Mesmo eu tendo o número 1, perceba que eu tenho um substantivo no plural. 1% dos votos fizeram a diferença e não fez. Eu não posso concordar com o número desse caso. A mesma coisa acontece quando eu encontro um número alto, como por exemplo o número 99. Não é porque eu tenho 99% que o verbo vai ficar no plural. Eu tenho que olhar para o que surge depois. Olha o exemplo agora, vê só. 99% do orçamento, perceba que eu tenho um substantivo no singular, orçamento. Então olha só, 99% do orçamento deve destinar-se à educação e não devem destinar-se. Eu não posso olhar para o número nesse caso porque eu tenho um substantivo no singular. Johnson, vai existir algum caso em que eu vou precisar olhar para o número? Vai. Nós temos algumas exceções. E você vai precisar olhar para o número apenas quando não vier nada entre o verbo e o número. Quando o verbo já vier colado com o número, aí você vai ter que olhar para o número. Olha um exemplo numa frase. Vamos utilizar os mesmos números, 1 e 99. Olha só, se eu tenho a frase 1% conhece ou conhecem o assunto. Perceba que conhecer é um verbo. Eu não tenho nada entre o número e o verbo. Então, nesse caso, fica 1% conhece o assunto. Agora, olha só, vamos dar um giro aí e falar sobre política. Não é? Então, vê só a frase agora. 99% desaprova ou desaprovam o governo? Perceba que desaprovar é um verbo e eu não tenho nada entre o verbo e o número. Aí, neste caso, mais uma vez, eu vou olhar para o número. 99% desaprovam o governo. Fazendo uma revisão rápida de tudo que foi dito antes, eu não posso olhar para o número se depois do número surgir um substantivo. Aí eu vou olhar para o substantivo. Se o substantivo estiver no plural, verbo no plural. Se o substantivo estiver no singular, verbo no singular. Só vou olhar para o número se o verbo já vier colado com o número. Essa é a primeira regra que eu queria passar para vocês. A segunda regra de concordância, muito importante também, é em relação aos coletivos. Por quê? A nossa gramática diz o seguinte: quando eu encontro um coletivo numa frase de concordância, o verbo fica no singular. Por exemplo, bando, enxame. Eu não posso falar um bando atacaram, um bando atacou. O enxame foi visto e não foram vistos. Isso aí eu não vou falar. Se o coletivo sempre vier no singular, que é o que acontece, esse verbo vai ficar no singular. Agora, o que acontece muitas vezes é que esse coletivo ele pode vir especificado. Como assim, Johnston, especificado? Olha um exemplo numa frase. Se eu disser assim para você, um bando de ladrões, perceba que inicialmente eu já tenho um coletivo, que é bando, mas eu estou especificando esse bando que eu tenho, que no caso é de ladrões. Então, um bando de ladrões atacou ou atacaram o banco. E aí? Aí a gente fica na dúvida, não é? Mas aí nesse caso pode ficar tanto no singular quanto no plural. Por quê? O verbo pode ficar no singular, concordando com bando, que é um coletivo, mas pode ficar no plural, concordando com ladrões, que é o substantivo que está no plural. Vou te dar outro exemplo. Olha para cá.
Vou utilizar o mesmo coletivo, bando. Se eu digo, por exemplo, um bando de assaltantes atacou ou atacaram a casa de Maria. Então, olha só, bando é um coletivo. Então, eu posso falar um bando atacou a casa de Maria. Mas eu posso falar um bando de assaltantes atacaram a casa de Maria. Nesse caso daí, o verbo no plural estaria concordando com o substantivo, com a especificação do coletivo, assaltantes. Essas são as regras de hoje, eu espero que você tenha entendido. Não esqueça de se inscrever no canal e se você gostou do vídeo, dê um joinha. E para você que tem Instagram, não deixe de seguir o PMPE 2016. PMPE 2016. É um Instagram que eu criei para falar sobre, para jogar várias dicas, citar várias dicas aí para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Acesse lá, siga esse Instagram, tem várias dicas, promoções e lá também você vai poder saber como solicitar uma apostila digital para você acompanhar todas essas aulas, ter vários exemplos e poder aprofundar o conhecimento. Tchau a vocês, até a próxima.